Meus queridos colossais, o mundo não gira, ele capota. E é tão bom ver essas voltas que o mundo dá, né? No vídeo de hoje vamos trazer 4 jogadores que recusaram o Vitória, estiveram quase a sua vinda aqui para o Vitória e no meio do processo decidiram ir para outras equipes. E eu vou trazer algumas informações de como estão esses jogadores hoje nas suas respectivas equipes. E olha, a situação tá precária para esses jogadores, né? Tem vários tipos de situações diferentes desses jogadores que decidiram não ser felizes aqui no Vitória, né? Até porque o Vitória está vivendo uma grande fase, 18 jogos aí sem perder. Qualquer um desses jogadores que viessem para cá poderia estar felizes e quem sabe até sendo titulares, porque são jogadores aí que tinham uma grande expectativa diante da torcida do Vitória. E eu vou trazer a situação de cada um desses jogadores, tá? Mas antes da gente ir para o conteúdo, só vou te pedir aquela moral, porque eu sei que eu só posso contar com você, que é colossal. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos para o vídeo. Bom, Colossais, vamos começar aqui falando de um jogador que a torcida queria muito que viesse, né? O centroavante Gonzalo Mastriani, que por opção da diretoria do Atlético Paranaense, ele teve que ficar lá, porque a vontade do atleta era vir jogar aqui no Colossal, né? A diretoria prometeu dar mais minutagem, né? Ele ganhar um protagonismo, já que a gente está falando de segunda divisão, mas era nítido que Gonzalo Mastriani não queria jogar na segunda divisão. Ele é um jogador de nível Série A e aqui ele seria muito bem-vindo. Só que a imprensa pressionou tanto a diretoria do Atlético Paranaense, que tinha interesse em negociar Mastriani com Vitória, que a diretoria teve que recuar, porque a imprensa estava martelando, estava batendo na diretoria do Atlético, dizendo que não era a coisa certa a se fazer liberar Mastriani nesse momento. E aí o que acontece? O jogador se recuperou da lesão grave do ano passado e como o Atlético tinha contratado Allan Kardec, ele era o reserva imediato de Allan Kardec. Só que Allan Kardec teve a mesma lesão que o próprio Mastriani teve no ano passado e aí vai ficar um tempo, aí fez até uma cirurgia recentemente, vai ficar um tempo sem jogar. Só que Mastriani atuou um jogo como titular e foi muito, mas muito criticado pela torcida do Atlético e principalmente pela imprensa que pediu tanto para que ele ficasse. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo aqui de um criador de conteúdo. Esse cara elogiou tanto Mastriani, pediu para ele ficar e agora falou isso dele aí, ó. Vamos lá ver. Mastriani, eu acho que a gente pode aproveitar ele melhor de duas situações. Ou cruzando bola. E acho que o Atlético não é um time que tem tanto perfil de jogada de linha de fundo, até porque é um time que gosta muito de se aproximar. Então não vejo o Mastriani se destacando nesse cenário. Ou o Mastriani, acho que ele tem total condição de se destacar nesse posicionamento. Mas o time tem que fazer basicamente a jogada toda para o Mastriani completar. Eu, Thiago, não vou nem falar que eu não vejo mérito. O ponto não é esse. Mas eu não quero um atacante com uma participação tão mínima dentro do time do Atlético. O que eu posso dizer para vocês é esse. Eu não quero um atacante com uma participação tão mínima. E a participação do Mastriani, ela é muito pequena. Acho que o Mastriani transforma o ataque do Atlético, quando ele não tá na condição de finalizar, num ataque muito paradão. Me incomoda. Enfim, vamos ver o que o Barbieri vai fazer. Eu não tenho muita dúvida que ele vai de Mastriani, não. É um desafio pro Barbieri. Se o Barbieri conseguir recuperar o Mastriani e conseguir fazer com que o Mastriani seja o atacante que a gente sonhou, porra, maravilhoso. Seria incrível. É o desafio do Barbieri. O Barbieri, querendo ou não, conseguiu encaixar bem o Allan no time, né? Assim, ninguém esperava muito do Allan Kardec e, pô, o Barbieri montou um cenário ali para ele se sentir mais confortável. Tá aí a crítica desse criador de conteúdo aí diante de Mastriani. Como eu falei, esse foi um dos caras
que mais bateu na diretoria por eles aceitarem a proposta do Vitória em negociar Mastriani, né? Outra setorista também, Monique Vilela, do Atlético Paranaense, falou da situação de Mastriani, foi perguntado numa live, e ela falou da situação de Mastriani e falou que ele não é querido pelo técnico Barbieri. Vamos ver aqui esse vídeo também. Que chegando agora, o que está acontecendo com o Mastriani, que não editou mais aqueles jogos com gols, como fazia no Coelho, e que trouxe para o Atlético. Está confiante a Teca para o jogo de hoje. Beijinho para a Teca, que está sempre junto com a gente aqui. Então, eu falava agora há pouco, né, Teca? O Luiz Fernando vai ser o titular. O Mastriani, ele tá voltando de lesão. A lesão que teve agora o Allan Kardec, né? Lesão de menisco, passou por uma artroscopia. Ele não tá com ritmo de jogo ainda, óbvio. Em algum momento tem que ganhar ritmo de jogo, e só jogando. Só que realmente não agradou o treinador o desempenho dele. Muito questão também, assim, de rotação, né? Ele não joga na mesma rotação do time, ele tem um ritmo um pouco mais cadenciado, como camisa 9, como homem referência. E o Barbieri gostou dessa movimentação do Luiz Fernando, dando um up para esse ataque do Atlético. Então, por enquanto, o Mastriani, pelo menos, né, até a gente falando isso agora na ausência do Kardec, né, Kardec só no final de março. A tendência é que o Luiz Fernando jogue aí nessa função mesmo. Vamos ver contra o Pouso Alegre, por exemplo. É a pergunta que eu quero fazer hoje pro Barbieri. Eu tô encucada com isso. Daqui a pouquinho tem a pré-eleição deles também. Se ele mexeu tanto aqui, algo estratégico para esse jogo, se é algo pensando para o jogo já de terça, então você preserva alguns atletas para o jogo de terça, é por característica do jogo de hoje, do adversário, do gramado pesado, porque ele é adepto sempre à repetição, né? Ele gosta muito de repetição. Então é algo que vou tentar conversar hoje com o Barbieri na entrevista. Tá aí, Colossais, como o Monique falou, Barbieri não é muito fã de Mastriani. Mastriani, que era reserva de Allan Kardec, Allan Kardec se machucou, o natural era que ele fosse o titular, e Barbieri preferiu colocar Luiz, que não é nem um jogador, que não é nem um centroavante, na verdade, é um jogador mais de lado de campo, mas pela movimentação, Mastriani hoje está no banco de reserva, poderia vir para cá, né, ser feliz, ser titular no Colossal, mas a diretoria do Atlético Paranaense quis que ele permanecesse lá, e agora o jogador está pagando essa conta aí. Outro jogador também, Colossais, que estava quase acertado com Vitória, já estava até arrumando as malas para vir para Salvador, só que foi iludido por uma proposta de outra equipe, que foi o Internacional. Estamos falando do volante Ronaldo, já estava tudo certo, tudo acertado, todos os trâmites, só faltava assinar, e aí o técnico Roger iludiu o jogador, dizendo que ele seria titular, porque Thiago Maia, que era o titular da posição, estava de saída. Ronaldo, todo felizão, aceitou a proposta do Internacional, porque achou que iria ter minutagem, que iria ser titular. Só que a verdade é totalmente diferente, gente. Vou mostrar aqui para vocês quantos jogos o jogador atuou. Ronaldo tem 7 jogos pelo Internacional, só um como titular, e o restante ficou como reserva, né? E uma coisa interessante aqui, que naquela época Thiago Maia ia sair da equipe do Internacional, só que não saiu por conta de que não deu certo, né? Ainda está negociando com o Santos, mas ainda é jogador do Internacional, e ele vem sendo titular e Ronaldo reserva. No último jogo do Internacional, Thiago Maia nem titular foi, não, na verdade não foi nem relacionado, porque está negociando com o Santos, mas mesmo assim Ronaldo não foi titular. Ou seja, prometeram ao jogador que ele iria ser protagonista e titular da equipe, o técnico Roger, só que a verdade é totalmente diferente. O jogador só tem 275 minutos com a camisa do Internacional. E eu tenho certeza que ele tinha potencial para ser titular aqui do Vitória. Só que bom que ele não veio, porque aí o Vitória decidiu contratar Baralhas no lugar de Ronaldo, e Baralhas está jogando muito bem aqui com a camisa do Colossal, né? Um outro jogador, desta vez argentino, né? Vamos para os gringos agora, que tinha forte negociação com o Vitória, foi Gonzalo Tapia, né? Vitória fez de tudo para contratar o jogador, foi uma novela aí um pouco longa, só que o jogador decidiu ir para o River Plate, né? Um dos grandes times, se não o maior lá da Argentina, vai disputar Libertadores. Aí ele cresceu o olho e falou: olha, vou para o River Plate, porque lá eu vou ter mais visibilidade. Só que Gonzalo Tapia, eu vou aqui mostrar
uma matéria aqui para a gente poder analisar aqui como é que está a situação do jogador lá. Aqui, ó. O River Plate vive um bom momento no campeonato argentino. No entanto, o ex-atacante da Universidade Católica, Gonzalo Tapia, não pode dizer o mesmo. Críticas severas a Gonzalo Tapia na Argentina. A raiva dos torcedores foi tanta que chegaram a repreendê-lo pelo que foi sua passagem pelo time da base. Gonzalo Tapia rodou a Universidade Católica e foi tão inconsequente que o deixaram livre. Teve uma oferta de um time da segunda divisão do Brasil, na verdade não foi nem segunda divisão, né? Foi o Vitória, para sair de graça. E o River entrou e pagou uma vara verde, por boa vontade. Rapaz, os caras estão pegando no pé dele mesmo. As críticas chegaram até mesmo a Munheco, que é o técnico, né? Com quem não concordam quando deu sinal verde para a chegada do ex-atacante. Não sei o que Galhardo viu em Gonzalo Tapia. Isso é incompreensível. A única coisa que vi em Tapia foi correr. Correr, bater e correr. Ele não se associa com seus pares. Ele não tem nenhuma jogada individual de destaque. Fisicamente, bem, mas sem brilho futebolístico nenhuma. Ideia zero. Rapaz, as críticas pesadíssimas aqui, gente. A Gonzalo Tapia, o jogador que foi pretendido pelo Vitória, né? Jogador que a torcida também queria, por ser um jogador chileno, características boas, mas a torcida está pegando no pé. Eu acho que hoje ele deve estar arrependido de ter ido para o River Plate, porque aquela torcida do River é chata pra caramba. E quando pega no pé mesmo. Por último, e não menos importante, agora vamos falar de outro gringo, que é Eduardo Vargas, que foi outra novela chilena aqui no Colossal. O jogador chegou a vir para Salvador com seus representantes, só que o seu empresário, né, foi olho grande e acabou sacaneando o Vitória. A gente já sabe o resto da história. Só que, como o mundo dá voltas, o jogador que foi para lá, para o time do uruguaio, o Nacional do Uruguai, que foi de olho grande em dinheiro, o próprio presidente acabou dizendo que iludiu o jogador, falando que a proposta do Vitória era melhor. Só que lá ele ia ter visibilidade em relação a patrocínio e tal. O próprio presidente do Nacional falou em um podcast que enganou o jogador para ir para lá, para o Uruguai. Vamos ver a matéria aqui, que esse aqui merece. Esse aqui merece o que está vivendo. Eduardo Vargas, atacante chileno, que recentemente se transferiu para o Nacional de Montevidéu, está passando por uma adaptação difícil, não apenas no futebol uruguaio, mas também em razão das finanças instáveis de seu novo clube. O veterano, que esteve muito próximo de assinar com Vitória para a atual temporada, enfrenta um cenário complicado com salários atrasados. A situação financeira do Nacional gerou preocupação e a própria diretoria do clube uruguaio se manifestou sobre o atraso nos pagamentos. Flávio Pichman, vice-presidente do Nacional, conversou com o Nacional, o espectador de esportes, e esclareceu. A chegada de Vargas ao Nacional, por sinal, se deu em meio a um cenário de bastidores movimentados. O atacante tinha um acerto com Vitória, mas foi convencido por Pichman a se transferir para o clube uruguaio. O dirigente revelou que, apesar de a proposta do Nacional ser muito inferior à que Vargas recebeu do Vitória e de outro clube, ele conseguiu convencer o jogador a se juntar ao time, questionando o que ele faria no futebol brasileiro. Abre aspas, eu o convenci porque a nossa oferta é muito inferior à que ele tinha do Vitória e de outro time, mas consegui convencê-lo. Eu disse a ele, o que você vai fazer no Vitória da Bahia? Comentou Pichman em entrevista ao podcast Passion Tricolor há algumas semanas. Tá vendo aí, Colossais? Mais um que foi iludido aí, né? Mais um que foi enganado por dirigente e hoje está passando mal. Se deu mal, está com salário atrasado e ele poderia vir aqui ser protagonista no Vitória, né? Mas aí são as voltas que o mundo dá. Nem durou muito tempo, não foi nem questão de 2 meses para esses jogadores estarem passando por essas situações, né? Poderiam estar felizes aqui, em bom momento, vivendo um bom momento junto com o time do Colossal. Mas e você, o que é que acha a respeito desses jogadores aí que decidiram não vir para o Vitória e não estão felizes nas suas atuais equipes? Eu quero saber a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!